Boa noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo. Hoje, dia 1º de abril, se completa um mês que o Corinthians não vence um jogo. 1º de abril? 1º de outubro, desculpe. Que parece mentira. Faz um mês que quer retroceder para não dizer que o não tá perdendo. Corinthians não ganha um jogo, perdeu, tomou um baile da Portuguesa. Vitória merecidíssima da Lusa, 4-0. O São Paulo do Muricy também perdeu no Morumbi pro Grêmio, do nosso amigo imortal que está aqui, Ricardo, para a felicidade de toda a torcida tricolor. E o Cruzeiro disparou na liderança com o tropeço do Botafogo novamente no fim de semana. Marquinho, boa noite. Tudo bem com o senhor? Obrigado pela ajuda nos ingressos da NASCAR. Espero que você faça boas imagens. Muito obrigado. E não durma na corrida. Seu destaque inicial. Essa mania eu nunca vi, né? Se você for a Salvador, agora você dormir no meio do Pelourinho. Não, eu dormi 5 minutos na corrida só. Seu destaque inicial, primeiro nossos contatos. Nossos contatos, facebook.com/bola em jogo, no Twitter, @nobolemjogo e o nosso Instagram, Bola em Jogo. Siga, curta, mande lá os seus comentários, xingue o bar. Faz tempo que ninguém te xinga. Não, né? faz não tempo. Não consegui decorar nunca esse negócio aí. Faz tempo. Tem um Marquinho pra falar. Seu Mas destaque depois... inicial, amigão, o que você manda? Eu vou repetir a frase que eu te falei antes de começar o programa. Pela primeira vez eu vejo bom senso e futebol na mesma frase aqui no Brasil. Um assunto que vamos abordar hoje. Se a gente vai falar muito ou não, porque ainda tem muita coisa para acontecer nesse tema, mas iniciou-se novamente alguma coisa. É um começo. Vamos ver, agora liderado pelos jogadores, vamos ver se serão ouvidos e se realmente serão, se vai dar certo tudo que eles estão falando. Marcelinho, tudo bem, meu amigo? Maravilha. Seu destaque inicial, meu parceiro. Boa noite, Bá, todo mundo que está assistindo a gente. Meu destaque inicial não poderia ser diferente. Vai para um cara que completa mais um ano à frente do comando da equipe, nosso querido Arsène Wenger, treinador do Arsenal, 17 anos comandando os Gunners. 3 títulos. Que hoje ganhou do Napoli 2-0, é líder do campeonato inglês da Premier League. Então meu destaque inicial vai para ele, parabéns Arsène Wenger. E o Marcelo que não começou bem o campeonato, hein? Ricardo, feliz, foi no Morumbi, a todos. Seu destaque foi muito inicial. bom, foi muito bom. É muito bom ganhar de São Paulo lá dentro do Morumbi, realmente. Mas vou falar que tivemos muita sorte nesse jogo, viu? Mais uma vez o Grêmio não jogou bem, ganhamos, mas se não fosse o Dida e a sorte estar do nosso lado, a gente tinha tomado uns 3-4 lá. Mas beleza, o Grêmio não está jogando um futebol bonito plasticamente, mas o importante é que está ganhando, né? Isso já vale muito, mas beleza. Sim, o importante você vê que um time, talvez isso seja um bom indício, o time não jogar bem e ganhar, entendeu? Exato, que uma sorte, hora é exato. sorte, Faz acontece. parte. Nem que vem ganhando, né? Não vem perdendo, na realidade. Faz Exato, parte. exatamente. Então, no segundo, né, cara? É bom isso. Vou repassar aqui, hoje teve jogos à tarde da Champions League, vou passar os resultados. Zenit 0, o Áustria Viena 0, o Basel da Suíça perdeu para o Schalke 04 em casa por 1-0, o Borussia meteu 3 no Olympique de Marseille, Ajax e Milan empataram em Amsterdã, Steaua de Bucareste perdeu de 4-0 em casa para o Chelsea, o Arsenal, como o Marcelinho já falou, venceu o Napoli por 2-0 no Emirates Stadium, o Porto perdeu em casa para o Atlético de Madrid por 2-1 e o Barcelona teve que suar sangue para ganhar do Celtic em Glasgow, que sempre é um jogo complicado jogar na Escócia. Esses são os resultados da Champions League. Algum resultado normal aqui? Vocês viram ou não? Tudo dentro dos conformes? Tudo dentro dos conformes aí, nenhuma... o Atlético de Madrid vencendo o Porto em Portugal talvez seja o mais fora do padrão aí, porque o Porto jogando em casa é um time bem complicado. Lá na pranchetinha, tá certo. O Porto contabilizou. Esses 4-0 fora também mas jogou com o time mais fraco da chave, o Chelsea, né? Jogou com o Steaua de Bucareste. Mas também... Vamos falar então do manifesto do Bom Senso Futebol Clube. Eu vou deixar aqui o Marquinho, ele que puxou o assunto, ele que falou antes de começar o programa. Marquinho, como que você está vendo isso? Você acha que é uma semente que está plantada e não vai tirar mais? Você vai ficar por isso aí, não vai ter muitas mudanças? Então, falando de futebol brasileiro, toda boa intenção sempre é rapidamente minada. A gente precisa ver o quanto tempo isso vai permanecer forte e se esses jogadores que assinaram, pelo menos os 20 de ontem, né, que estavam lá na agência do Washington Oliveto e assinaram aquela carta de intenções, né, vão conseguir se manter firmes e fortes ali. A questão é que o futebol brasileiro nunca foi tratado como um negócio e eu acho que ele nunca foi tão grande em termos de dinheiro como é hoje.
E cada vez que a gente vê as cifras aumentando, e até de uma forma bem desproporcional, porque os ricos tendem a ficarem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, até bonita essa frase, Sim. né? O futebol vai começando a perder aquela raiz de descobrir novos jogadores. A elitização no estádio também. Né? Mas isso aí é consequência. Sim, exato. Claro. O futebol pode começar a perder seu interesse, como vem perdendo, a audiência na televisão mostra isso, porque começou a ser um produto muito, muito carregado para o público, jogado muito para o público e perdendo qualidade. Hoje a gente tem um futebol de quantidade. O que vale é ter jogos na televisão e cada vez mais, dos mesmos times. Se a gente tivesse uma variação e também outros meios de comunicação conseguindo... fugiu a palavra agora. Mostrar o que está acontecendo, né? Não só jogo do Corinthians quarta-feira, domingo, mas mostrar os outros times também jogando seria muito bom. Mas esse manifesto começou com 70 jogadores, agora já está em 300, já eu está vi, em 300, né? Que aumentou. Que é muito pouco, né? Sim, mas começou eu não sei, eu Mas, fico meio assim, relutante. Não é uma coisa que poderia ser... Eu estava escutando que o Marco estava falando com muita propriedade, enfim. Por exemplo, tem essa questão do dinheiro, a televisão, o futebol está sendo feito para televisão. Por que os times também não têm um time B para jogar? Eu não consigo compreender isso. É bom para todo mundo. Tá, tem demanda de calendário, ok, o time principal tem que jogar menos, concordo, os caras correm 10, 12 quilômetros por partida. Mas o regional, por exemplo, bota o time B para jogar, a base para jogar. Mas o Atlético Paranaense fez isso, Não, né? mas Você falou semana passada. Só um pouquinho, mas é isolado, cara. Eu tô falando, é isolado, Não é a foi cultura isolado. do futebol, entendeu? Fazer isso. Começa a fazer, pensar. Se não dá para ir de uma maneira a resolver, vai perder dinheiro, porque vai esbarrar no dinheiro. A TV vai falar, beleza, então, ok. Os jogadores querem jogar uma vez por semana, faz a média anual, ok, uma coisa mais humana. Agora, tem o contraponto do dinheiro. Os clubes precisam do dinheiro. Precisa ter 2 jogos do Corinthians por semana, assim. Mas bota o time B para jogar, cara. Então, bota a base para jogar. Eu acho que cabe outra questão. Quando a gente fala, primeiro que foi batido, o primeiro item do manifesto é calendário. O calendário está desse jeito porque cada vez mais os times que arrecadam, não para eles, mas arrecadam para a mídia e para a CBF, vão ser cada vez mais explorados. E os que menos, cada vez menos explorados. Então você começa a ter uma discrepância de um Corinthians e Flamengo que tem uma torcida e um poderio econômico, né, de consumidores maior, muito, mas muito acima de alguns que são muito menores. Mas o Grêmio mesmo, a tabela de 2016 da televisão já tem uma discrepância de 110 milhões de reais. Acontece que o manifesto começou agora esse ano, né, mas o problema é que ano que vem é um ano muito atípico para você tentar mudar um calendário. Sim, eu concordo que tem que haver mudança, mas eu acho que o ano que vem é um ano diferente, porque é o ano da Copa do Não, Mundo. resolve, mas bota a o time gente B para jogar. Mas assim, a frase que define foi, eu até ouvi alguém, eu estava assistindo aqui o Bola da Vez, não. Aliás, Bola da Vez com o Alex vai ser hoje. Parece foi gravado muito bom, ontem. né? Eu estava assistindo o Linha de Passe e alguém falou, a frase do Oswaldo Oliveira, técnico do Botafogo, perfeita. Ano atípico, campeonatos estaduais atípicos. Você muda a fórmula dos campeonatos por um ano. Muda, entendeu? Não sei, mas eu acho que o ano que vem vai ser um ano, justamente porque já tem a Copa do Mundo, vai ser um ano difícil para você tentar fazer alguma mudança. Mas não será nem feito. que a CBF, até que a CBF queira mudar, vamos falar tem o Bom Gado falando, não, vou mudar, mas eu acho que ano que vem é um ano mais difícil para Não, isso é com certeza. E outra coisa, a gente como torcedor, eu quero que o meu time jogue a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, que tiver, cara. Quero ver o time jogar. Esse é o contraponto. Um jogo por semana só. Não, então, Marcelinho, manda. Tem todo o outro lado, né? Eu não sei. A questão nem só, na verdade, o bom senso, os jogadores não estão reivindicando para que essa mudança de calendário aconteça já no ano que vem. Sim, exato. Essa mudança não vai acontecer no ano que vem, os jogadores já como. estão cientes disso. Isso é pensando mais em 2015 do que em 2014. O principal ponto da reunião, da reivindicação junto à CBF agora, nesse momento, férias, né? é em relação às férias dos jogadores. Tanto é que você pegar a Federação do Rio de Janeiro, por exemplo, já alterou o início do estadual de 12 para 19 de janeiro. Já modificou o estadual, em vez de 2 turnos, como tinha lá a Taça Guanabara e a Taça Rio, para um turno único agora, onde os 4 melhores vão duelar ali no final.
do campeonato. Então, assim, algumas mudanças estão sendo feitas, principalmente direto ligado nas federações estaduais e não na Confederação Brasileira, que é um outro ponto, até porque o José Maria Marinho não vai nem querer discutir isso agora, até porque ano que vem tem a eleição da CBF e ponto, né? Acabou, ele não vai ficar lá. É bem improvável que o Andrés vá assumir. Mas pelo que eu sei, assim, do bom senso, uma grande dificuldade que os jogadores estão encontrando, apesar de ter 300 já adeptos ao movimento, é o que o Ricardo colocou aqui, que é fato, é pouco. Se você parar para pensar, 300 jogadores no Brasil... Série A só. É ridículo. Não, e são os jogadores que estão em Série A, Série B. O Palmeiras, por exemplo, tem uma representação em peso dentro do bom senso. Agora, o principal é assim, não dá para você chegar, os jogadores, principalmente os que estão orquestrando essa reunião, os que tiveram ontem, caso do Alex, do Rogério Ceni, do Paulo André, do Dracena, Bruno... O Alex do Inter também, né? O Alex do Inter, Dida. Barcos, Dida, assim, são diversos jogadores que já têm um nome, têm um peso, têm uma carreira. Para eles é muito mais fácil você chegar, brigar e sentar para discutir, porque esses caras têm uma moral, eles já têm um respeito dentro do futebol. Para você chegar para um moleque que hoje tem 17, 18, 19 anos, está começando a carreira no futebol, e falar para esse moleque, explicar para ele, né? Bate de frente com a CBF, se junta com a gente, vamos bater de frente com a CBF, bate de frente com o seu clube. Esse jogador vai ter medo. Ele não vai ter o peito que um jogador de experiência tem para fazer. E outro, o cara tem Dida e o Ceni estão largando o futebol, né, cara? Eu achei bacana, o Dida e o Ceni estão largando o futebol. E eles foram, mas eles estão encabeçando o movimento. Exato. Eu acho que é legal isso, eles querem deixar isso de uma forma ou de outra para frente. É um legado para a próxima geração. Né? Achei bacana essa postura deles aí. Agora, a gente tem que enxergar que eles colocam o calendário, tudo fair play financeiro, que é muito importante, tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que o futebol ele é muito grande, até dentro do nosso país. O país é muito grande, lógico, o futebol também vai ser muito grande. E é um esporte que ele está muito acima do segundo colocado. Até em termos de business, de negócio, para mídia, tudo isso. Existe um abismo muito grande. Então ele é sempre muito... 90% futebol, 8% vôlei e o resto, né, cara? Ele é muito usado. Massa é isso. É só isso. Então, assim, se você não tiver uma reestruturação lá embaixo, um alicerce, que hoje não existe. Hoje é muito fácil você querer mudar o calendário da Série A e pensar que existem times que vieram, jogam com os times grandes do Sul, do Sudeste, ou os times de Série A, principalmente, que vão chegar a fazer 5, 6 jogos no ano. Isso também é ruim para o futebol, porque é um time que para de investir em categoria de base. Sim, a economia estagna de uma forma... As federações estaduais deveriam ter torneios. Lá no Rio Grande do Sul, o Noveleta está fazendo uma boa gestão em torno disso, é legal. A Copa Cidade de São Paulo, não tem? O que o Marco está falando é Rio Branco, lá do Acre. Lá também tem gente que gosta de futebol. Não necessariamente ele tem que ficar lado B aí, você entendeu? Quando você faz, é muito fácil você falar de outros esportes, de outros países. Então eu acho melhor nem cabe a comparação meramente feita só para efeito de estatística e tal. Mas é incabível, e até mandei para vocês, hoje tem vezes para você que eu estava assim, seu e-mail, a comparação de número de jogos entre o São Paulo, Flamengo e Corinthians, perto de outros times que já disputaram Série A do brasileiro, que tem representação de torcida. Tipo Santa Cruz, por exemplo. Não, eu vou além. O Remo. Sabe quantos jogos o Remo fez esse ano? 6. Que era o campeonato... Não, nesse semestre, você quis dizer, acho. Ano, 6. Ele jogou 6 jogos. E esses times do Nordeste, os times grandes, são times grandes. A galera vai no estádio. Não, eu peguei no Pará impressionante, Minto, foi o ano passado. Em comparação, o Corinthians chegou a fazer 74. Não dá pra comparar também, não tô querendo comparar. Jogou todos até o final, né? Eu não quero que, não é que o Corinthians tem que fazer menos jogos, o Remo tem que fazer mais. Tem condições. Porque, teoricamente, o Remo fazendo mais, o outro faz menos também, entendeu? Você tem que nivelar, mas é claro que existe... É claro que o Remo não pode passar mais na TV que o São Paulo, não pode mais passar na TV que Mas lá em Belém tem que passar. Mas lá passa o Campeonato Paraense. Mas como é que passa se ele jogou 5 jogos? Não, mas falando passa o Campeonato Regional. Se você for a Belém, vai passar o jogo da Série A, vai passar Corinthians, Flamengo, etc. A questão é assim... Houve um primeiro passo há 10 anos atrás, quando foi colocado o Campeonato de Pontos Corridos. O clube tinha condições de planejar, porque ele sabia que ia fazer 38 partidas na Série A.
Então ele já sabia que ele tinha possibilidade de renda. Independente da questão de datas, modificação de datas, não tinha estatuto do torcedor, nada disso. Mas ele falou, eu tenho 38 jogos para fazer. A maioria dos clubes ainda não usam isso como planejamento para vender antecipado. O meu time, por exemplo, os caras não conseguem fazer um software. Isso, já está lá com o estádio eu quero comprar pronto. Todos os ingressos do ano. Comprar o carnezinho, 50% né? de desconto. Puta, cara, desculpa, mas... É verdade. Existem, muitos e muitos anos aqui em São Paulo, todo mundo lembra do Araçatuba. Sim. Ele só existia no Campeonato Paulista. Acabou o Paulista, era dispensado todo mundo, o cara corria para jogar em outro campeonato. Até o Monsanto estava falando hoje na ESPN, tem jogador em Minas Gerais que joga a Série A, aí depois que acaba a Série A, né, o módulo 1, começa o módulo 2, vai o módulo 2, depois vai para a terceira divisão, para ele ter atividade o ano inteiro. Para ele, que é a profissão dele, ele tem que jogar. Agora imagina você, profissional, você só trabalha 3 meses por ano. E aí cai uma outra questão que é mais importante, que foi falado também. A questão não é que deveriam se diminuir o número de jogos na temporada. Deveria se ter mais tempo para o quê? Pré-temporada. Porque daí você aguenta mais, né? A discrepância de jogos, por exemplo, do Chelsea na última temporada foi de 67 jogos, perto de 74 do Corinthians no ano passado. O Corinthians deixou no campeonato inteiro de fazer 3 jogos. 3 jogos que foram os 3 do... Perdeu para a Ponte e não fez nem a semifinal nem a final do Paulista. Só que é o seguinte, se você for ver o número de jogos, o tamanho do calendário, da forma que as partidas foram colocadas no calendário do Chelsea, nem se compara com o que o Corinthians sofreu. São 2 times grandes que jogaram no fim do ano, mas assim, a regularidade de jogos é muito diferente. E eu acho que isso tem que ser pensado. O Chelsea faz 40 dias de pré-temporada, 45 dias de pré-temporada. Em base a isso aí. Quantos dias o Corinthians fez de pré-temporada esse ano? 2, 3 semanas no máximo. Porque chegou do Mundial, ainda começou mais tarde. Ficou 20 dias. 5 rodadas sem jogar com o time Na titular. verdade, o Corinthians separou, o que né? fala que no meio da temporada o mundial. jogador sente muito o estirão da corda antes, né? Tipo o Elano mesmo. Pô, o Elano é um jogador que tem uma qualidade fantástica de futebol dele, é um baita jogador. E olha o preço que tá pagando. E ele tá pagando, sim. Ele, o Ronaldinho Gaúcho, o Richarlison hoje. Não, mas pega o Corinthians. Também. O Corinthians, antes até começar o Brasileiro, ele tinha um pique. Começou o Brasileiro, o time arriou. E aí você vai colocar o quê? Falar que é um profissional de preparação física? Tanto que na Copa das Confederações, enquanto a maioria dos clubes deu férias para os jogadores, o Corinthians estava fazendo o intertemporada. futebol tá muito pegado hoje em dia também, né? Pô, então, o próprio Grêmio jogando, eu tava vendo o Grêmio lá, meu Deus, cara, o time, olha, eu vou falar, é difícil de ver um time marcando tanto, por isso que tá se dando bem. Agora, é que eu falo, o Grêmio tem que jogar 100% sempre. Sim. Se jogar 90%, já se torna um time normal. É um exemplo só, mas é que o jogador corre 12 km por jogo. O Barcos mesmo, parece que o cara tá parado em campo, o cara corre 10, 12 km por jogo. A hora que vai ver a mancha, né, e a quilometragem dele impressionante, isso, cara. Eu coloco o jogo quando eu jogo bola isso também. Os times acabam pagando, lógico, existe o planejamento que é totalmente equivocado. Mas existem times que acabam num ano tendo que fazer 2, 3 planejamentos. E aí vira aquela coisa, vamos pensar no próximo mês, não vamos pensar na temporada. Se os teus 2 jogadores chaves do teu time não se quebrem no meio de caminho. Ou não são convocados também, né? Tipo, tira o próprio Atlético, chega o Ronaldo Gaúcho agora. Vamos já mudar de assunto, porque a gente já falou muito, vamos falar de futebol parar de falar de política e vamos falar dos 4-0, né? Nós vamos falar. O senhor é engraçado, né, senhor Ricardo? E senhor, estamos anotando. Deixa eu te perguntar, amigão, o que você achou, Adriano, desse jogo? Vamos falar, eu vou ler os e-mails, daí eu já vou falar que tem pessoal reclamando mudando de aqui. assunto já, hein? Não, nos e-mails falando desse assunto. O Juliano Cury fala, que vergonha do Corinthians, meu Deus, fora Tite e seu imundo. Não é assim também, né? Que saudades quando o time jogava com vontade. Deixa eu ver aqui. Parece que é outra época, né? Será que teve ruído de vestiário, galera? Não sei. Sim. Será que tem chance do Corinthians cair de novo? Pelo amor de Deus, tudo menos isso. Eu não aguentaria outra queda. Teve tudo lá dentro. O Carlos, tá bom, tá certo. O pessoal tá preocupado. Calma aí, Carlão, calma aí. Eu tô preocupado também. Tá muito longe disso. O Jailson fala que vocês acham que depois do selinho do Emerson, o Corinthians decaiu. Eu tenho uma... Sabe que é engraçado? 2 semanas atrás, eu lembro, só tinha e-mail aqui. Não, Corinthians vai ser campeão, Corinthians campeão brasileiro, exato. Corinthians não sei o quê. Sim. Pô, agora só tá... O pessoal falou, pô, e agora? O Corinthians vai cair? O que aconteceu? O futebol é muito dinâmico, né, cara? Não, naturalmente, isso é mesmo. Em uma semana com 3 jogos muda tudo. De domingo a domingo, o time joga 3 vezes na tabela, ele vai do céu ao inferno. O que as pessoas têm que olhar na tabela é que combinações de rodado, 2 vitórias corridas, o coloca de volta em 5º colocado. Mas combinações não muito difíceis, até porque a gente está na 24ª, faltam
14 eu rodadas. acho particularmente que o Corinthians acabou de bater no fundo do poço. Eu também acho que essa né? foi. Agora vai começar a emergir, não vai jogar pra caramba no próximo jogo, vai Foi chegar a minha dando opinião. de braçada. Mas assim, Daqui um mês, né, vai o cara estar bateu, voando cara, e agora contra o Grêmio lá no Vai Sul. ter que bater, subir, E começar, devagarzinho. Eu acho que vai essa derrota, organizar. essa derrota foi o divisor de águas dessa situação do Corinthians. Eu acho que, minha Daí opinião. não passa, né? O Corinthians não perdia de 4-0 desde maio de 2005, quando tomou 5-1 do São Paulo no Pacaembu. Faz Um aborto da natureza. Isso, E, né? Cabeça também. e perdeu de 4-0, perdeu para a Portuguesa, com todo respeito à Portuguesa, perdeu para um time pequeno. E agora não tem mais, não demitiram o Tite, acho que a hora de demitir seria entre o dia do jogo e ontem, não vão demitir o Tite. E eu acho que daí não passa, como o Ricardo falou, eu acho que agora a tendência é fundo do poço dessa situação desse time agora. Mas não demitir tem... o Tite é testar de burrice. Não, eu não estou falando Mas que aí era que pra tá, Não, eu demitir. estou mas, colocando porque E tem vem cá, muito e se deu oportunista ruído já interno? colocando. Aí que tá, a gente não sabe. Então, Eu acho... mas o ruído não interno é possível aconteceu a que- partir do momento que os jogadores, Mas o Tite não dá, o ele Tite tinha não o dá grupo na mão, gente. A gente falava um mês e meio atrás aqui. Então, Eu acho que tem uma... Exaltando Mas ele tem o grupo na o mão. trabalho, não sei, aí que Tanto, tá. não, mas tanto é que o Tite Uma ia oferecer o cargo, ia colocar o cargo à Os jogadores disposição não deixaram. depois Não, do tudo jogo contra a isso é Portuguesa. sintomático, mas por que o time não tá rendendo, cara? Não pode tem, só, tem, só tem um questão problema, eu anímica. acho que parece que não tem muito a ver. O jogador não tá E correndo. eu notei. Esse é o Depois principal. que o Corinthians negociou o Chicão, que era um líder do elenco, era um cara querido do Corinthians. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que o Chicão é um cara muito querido no grupo. Depois que trouxe o Pato. Também, mas foi então, praticamente o Chicão saiu no mesmo ano que o Pato chegou, entendeu? É que eu acho que você tá falando assim, até a crise começar, o Chicão tava lá. Então você tinha dois pilares do O Alessandro e o Chicão, exato. que se alguém cantasse de galo Mas lá a dentro, verdade é eles que depois vinham que o pra Paulinho cima. saiu, o Corinthians nunca Não, mais mas, jogou. mas com o Guilherme, Não, o jogou Guilherme- jogou Sim. as duas melhores partidas do ano Flamengo. foram sem o Paulinho, foi o Guilherme, entendeu? Entendeu? O primeiro tempo com o Santos na final foi excelente com o Paulinho, mas o jogo contra o São Paulo na Recopa, o jogo no Pacaembu, foi um passeio. Jogou muito com o Guilherme, entendeu? O Guilherme volta amanhã. Eu acho que é o seguinte, a partir de amanhã com o Bahia... Tem que voltar a pegada do Corinthians, primeiro lugar, cara. Tem que correr. Os caras, ver o jogo do Corinthians dá sono, velho. É inacreditável, parece que é outro time. Mudou, Não, o exato. time tá com sono. Então, mas o Então, Corinthians... mas aí que tá, o que tá acontecendo? Uma coisa é tu jogar 2, 3 E partidas. aí que eu acho a parte O time que nem o interessante. Corinthians jogar Por que 3 que não é o partidas Tite? mal, mas tá 10 partidas sem Sim. ganhar, 8. Sem fazer gol. Calma. Oito. Não, tudo bem. Por mas- que não é Exagero. o Tite o problema? A partir do momento que o Tite não faz a coletiva no domingo, os jogadores vêm falaram assim, eles assumiram que a culpa é Exato, deles. concordo. Eles falaram, não, a gente E vai a ter gente correr tem que igual. parar com esse negócio que assim, por exemplo, o São Paulo, dá o exemplo do São Paulo. O problema era o Ney Franco. Saiu, não mudou nada. Ou seja, então não era o Ney Franco. Mudou. O Ney Franco foi pro Vitória, o Vitória começou a É, ganhar. já tá 4 partidas sem perder. Fez 7 jogos, perdeu a primeira e agora vem sequência de 6. Então assim, então é o jogador. A hora que os jogadores vão lá e falam, não, o professor é o que a gente quer, não tem que mudar, a gente vai melhorar, vocês vão ver a diferença. Os caras se juntaram lá no vestiário e falaram, não pode acontecer isso. Então não é o Tite. Se tirar o Tite, vai colocar quem? É simples você tirar o cara, como todos fazem. Então tem que começar a mudar essa coisa. Esse pensamento que assim, o problema nunca é o jogador, é sempre o técnico. É lógico que é mais fácil, né? Com certeza, Porque tinha que limpar o quanto, tinha que tirar quanto A questão de lá. da demissão do Tite do Corinthians eu acho um absurdo. Em 2 hipóteses somente. Ele querendo sair, Exato, ele querer sair é outra coisa. Você não tem enquanto muito o que fazer. treinador do Corinthians, eu falar, não, eu acho que deu um momento Tchau. oportuno, vai ser bom para a instituição e para mim. Independente do motivo pessoal que ele tenha. Que eu acho difícil até, e a outra se tiver um ruído muito grande no vestiário, que não acredito, cara. O Tite é um cara que é o exemplo de técnico, de todos os sentidos para mim, assim. Ele sabe muito futebol, é um cara que tem a lida do futebol do dia a dia. Sabe, o contato Cara, humano. É um saco ter que atender a imprensa, os caras ficam fazendo perguntas só pra... Deve ser, porra, uma É barra. só pra ver se o cara cai na lábia da velho. coisa, né? E ele não foi na entrevista lá por um motivo que deve ter sido isso, ele devia estar... Não, trancaram o vestiário e começaram a se quebrar lá É, dentro. Não, na verdade, o Acho que foi... grupo mesmo se fechou. O Tite, segundo as palavras que ele colocou no vestiário, que saiu pelo menos na imprensa, que obviamente não saiu tudo que foi divulgado, porque o vestiário do Corinthians ficou trancado por cerca de 1 hora sem falar nada pra ninguém.
o Tite realmente ia entregar o cargo, ia colocar o cargo à disposição dos jogadores, falaram, não, peraí, a culpa não é sua, a culpa é nossa, a gente não está rendendo, você não tem que sair. E o Tite é esperto, ele vai usar esse limão, ele vai fazer uma limonada. Mas assim, ele vai agregar essa parte, ele vai trazer para ele esse lado positivo aí, sim. Mas assim, é o que o Edu colocou até, o Edu Gaspar, gerente do Corinthians, colocou logo depois do jogo da Portuguesa. Não é possível que um técnico que até o meio do ano era cotado para assumir times na Europa e tudo mais, que era campeão mundial, campeão da Recopa, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, de uma hora para outra virar um técnico ruim, não é isso. Não presta mais. Como eu vejo, só vou dar um parâmetro de como eu vejo um pouco essa fase do Corinthians. Primeiro, fato, a saída do Paulinho realmente afeta o time. Você não tem a dúvida, o Paulinho é um dos melhores jogadores do Brasil hoje em dia. Não, brasileiros. Junto com o Neymar são os melhores. Isso não tenho a mínima dúvida, óbvio, faz uma diferença. O Guilherme entrou como peça de reposição e entrou muito bem. Era um dos jogadores que estava nesse meio de campo do Corinthians, que dava uma saída de bola com qualidade, da defesa para o ataque, fazia essa transição muito bem. A partir do momento que o Guilherme se machuca, você tem más contratações feitas pela diretoria, que eu vou citar o caso do Ibson e do Maldonado, que tentaram fazer essa função e não conseguiram quando o Guilherme ficou fora. Aí você alia isso, um meio de campo, um responsável pela armação, onde o Corinthians trouxe o Renato Augusto para fazer essa função, já que Danilo e Douglas não se podia confiar tanto, por causa do desgaste físico que esses dois atletas sofrem. Não pela competência deles, né? Não, a gente sabe que o Danilo é um baita cara, jogou muito no Corinthians, o Douglas também, mas assim, a gente sabe que eles não rendem 100% em todos os jogos, eles não têm condição física para isso. Então se trouxe o Renato Augusto para fazer essa função de ligação, Guilherme para o Renato Augusto e do Renato Augusto para servir o ataque do Corinthians. Sim. E aí você tem o Renato Augusto que se machuca. Ou seja, você pega os dois principais homens de meio do campo em que o Tite apostava para suprir principalmente a ausência do Paulinho e que se machucaram e que ficaram fora. Tudo isso culminado com a chegada do Alexandre Pato, em que há um ciúme muito grande. Os alas mudaram também, os dois, né? Na verdade, os dois alas mudaram. Não, Fábio Santos e Alessandro. Sim, ele substituiu o Alessandro para colocar o Edenilson agora para dar um pouco mais de ritmo para o Edenilson. Mas você tem a chegada do Pato, o ciúme do elenco com a chegada do Pato. Porque sim, um cara que chega com um status de 40 milhões, vindo pro elenco, saindo na TV toda hora, fazendo propaganda, isso e aquilo, aparecendo em programas de televisão e sendo chamado para a seleção brasileira sem estar jogando bola, é óbvio que vai gerar um ciúme no elenco. Você não tem a dúvida. Então, assim, essas questões todas eu acho que culminaram com essa fase que o Corinthians atravessa. Então, teoricamente, se o Pato continuar lá, vai continuar a mesma coisa. Na realidade, houve uma reunião na segunda-feira, quando o Corinthians chegou meio-dia, na segunda-feira aqui em São Paulo, quando voltou de Campo Grande, os jogadores se reuniram, tinha treino 3h30, na hora do almoço todo mundo se reuniu para lavar roupa. Falaram, vamos lavar roupa suja aqui, porque não dá mais. E foi exposto entre eles, é um fato que não foi divulgado nem nada na imprensa, mas entre eles é fato que houve uma conversa e falou, olha, não dá, o Pato também não recebe bola, não adianta colocar ele no jogo e ele não receber bola, como vem acontecendo. Então, aí que tá, eu acredito que amanhã, não sei se o Tite começa com o Pato ou não, ele é um dos que está brigando, tanto que o Tite hoje no treino no Romildão não escalou a equipe titular, fez o treino tático sem escalar a equipe titular. O Pato é um dos cotados para estar nesse ataque. Amanhã é o que a gente vai saber, se ele jogar ou começar na reserva e entrar, se ele começar a receber bola, a gente vai ver que teve uma mudança de atitude. Se não, a gente vai ver que realmente não mudou nada, continua tudo igual. Pelo menos essa é a visão que eu tenho um pouco dessa equipe do Corinthians, desde a Recopa Sul-Americana até o momento que está vivendo agora. Isso mesmo, é isso mesmo. E agora agora não é Tite, agora não é ninguém, são os caras lá, os caras têm que sentar e se resolver. Agora. E chegou hoje o Rodriguinho, meio atacante do América Mineiro. Tem o Macedo também, o lateral direito, que era do... Diego Macedo. Que ele é sobrinho do Macedo e jogador de São Paulo mesmo, né? Só uma coisinha, atenção, São Paulino, Ponte Preta tá ganhando ainda 26 pontos. Ponte Preta ganhando do Náutico. Ponte Preta tá com uma sequência boa de jogo. A vitória na Sul-Americana deu um gás para eles também. Aliás, Jorginho também. Parabéns para a torcida da Ponte. Baita show que fizeram no Moisés Lucarelli no jogo da Copa Sul-Americana. E 1-0 no Botafogo dentro do Maracanã, né? Sim. E-mails. Vocês viram que criaram a contagem agressiva para o Corinthians cair. O Paulo Tabordo, o Neymar jogou bem hoje contra o Celtic. Como vocês estão vendo ele no Barcelona? Está dentro da expectativa?
Tá jogando bola pra caramba, né, velho? Tá enquadrando no elenco, hoje, tá na tocando verdade, mais não bola. vi, mas ele tá bem. Vai, ele tá bem. o Neymar vai. A tendência do Neymar é cada vez mais. A sensação que eu produzir tenho do mais. Neymar é que ele tá sobrando, tá 70%, assim, sabe? Eu Ele tá também acho que ele fazendo vai. uma social. Eu Ele acho que dribla todo mundo, pega a bola e toca pro Pedro. Logo mais ele vai. Na hora que acho ele chamar vai- a responsabilidade, potencial vai. ele joga subir muita bola, né, bastante. cara? E o Barça também tá revendo um monte de coisa, né? É outro ciclo agora. Aliás, um time que vai à Europa, que eu sempre torço pra perder, é o Real Madrid, amigão. Perdeu para esse fim de semana pro Atlético de Madrid. Perdeu o clássico, perdeu Não em casa perdia por há 1x0. muito Gol do tempo, Diego né? Costa, que jogou muita bola. Que aliás, Diego Costa tá com uma oportunidade de se naturalizar espanhol para defender a seleção da Espanha. Mudando de assunto, Grêmio e São Paulo, o senhor estava no Morumbi. Me fale do jogo, Ricardo. Estava lá no Morumbi. O jogo foi bom, foi pegado, choveu, parecia o jogo do Campeonato Gaúcho, assim, uma hora. Foi bacana. Agora, aquilo que eu falei no começo do programa, o Grêmio é um marcador, peleador, tá guerreando, mas o São Paulo mereceu ganhar o jogo, cara. O São Paulo mereceu ganhar o jogo pelo volume de jogo e pelas oportunidades que perdeu. E o Dida fechou o gol. Ele pegou E muito. quando o Dida não pegava, a bola ia pra fora, assim, valeu. Mas uma grande vitória do Grêmio. Foi importante. Agora o Vargas tem que ficar no time, né? Independente de quem for jogar. É o melhor jogador hoje, tecnicamente falando. E é aquela bola pro esquema do Renato, que é balão pra frente e seja o que Deus quiser, o Vargas é a peça mais importante do esquema dele. Pra o time pelo menos fazer gol, entendeu? Mas Tem aí raça, nessa né? função, Ele o Barcos é bom. é Vargas tem importante raça. para receber essa bola como um cara, como um pivô, né? É, mas ele tem que jogar mais na área, o Barcos, eu acho. Não sei. Eu acho que ele tinha que fazer mais esse papel. A primeira marcação, o Barcos, mas lá na frente, para receber a bola mais pelo menos na meia-lua. Deixar o Vargas e o Kleber fazendo a ele correria. tem esse cacuete, o Barcos. Ele tem esse cacuete, mas tá bom, vamos lá, vamos tocando aí. Você achou, Marcelinho? Olha, eu acompanhei o VT do jogo, não acompanhei o jogo na íntegra. Achei que o São Paulo foi melhor na partida O que o Ganso Grêmio. jogou uma bela partida, hein? O Ganso jogou bem. Gostei de ver o Achei que Ganso o São Paulo jogar. foi bem na partida, no ele geral. distribui muito bem o jogo, né? É o cara que joga de cabeça erguida ali. Tu olha o jogo, ele é um diferenciado dentro de campo. Pra mim, melhor em campo, São Paulo e Grêmio, foi o Teles. Dida. Pra mim foi o Teles, Não, lateral pra esquerdo. mim, Dida, assim... Não, sim, mas sem Não ser. tem a Eu dúvida. falei até com o Ricardo, falou a mesma coisa, perguntei que foi Na linha, né? Que jogou mais. É, na linha. O na Teles jogou linha, muito. o Alex Teles foi bem. Foi ele que teve o lance... Ele que cruzou cartão a bola. amarelo no segundo tempo, que era pra ter sido expulso. O jogador tava sozinho, fez uma falta sem bola, deu um agarrão, deu um puxão. Não, foi acho que ele? era Foi o Kleber. Simon. Simon. Foi Foi Simon, Kleber. O Puta, Simon. não sei. Poderia ter sido expulso, uma falta sem bola, o jogador do São Paulo ia em direção ao gol, não foi. Mas é o que a gente comentava até antes do programa lá fora, falávamos eu, o Ricardo, o Marquinhos e o Bar. Olha, o Dida, que fase. A partida que ele fez contra o São Paulo, realmente impressionante, mantendo esse nível, Seleção brasileira, podia. nível de seleção brasileira. Se o Júlio César não voltar, é um nome que pode Ele- entrar. Você Fechou acha o que ele consegue com 40 anos? Eu não sei se ele consegue. Acho que assim, o Dida não tem uma regularidade gigantesca no Grêmio. Não mais, né? Não mais, mas assim, ele tem o fator idade, pesa, ele não vai em toda a bola, mas ele tem uma característica que é fundamental pro goleiro, que é o posicionamento. Mas O mesmo, tamanho. Mas mesmo quando ele tava Pega o posicionamento com o tamanho. mesmo quando ele né? tava no auge dele, o Dida nunca foi de fazer muita ponte, muita ele Mas nunca exatamente- precisou. mas Ele sempre- exatamente a bola ia pelo no- posicionamento. Ele pegava, saía, ou não espalmava. Ele era um goleiro sempre que nunca. Mas técnica, exatamente a pelo plástica não era posicionamento bonita, dele. exato, Mas justamente. o Muricy encaixou o São Paulo, cara. Foi bem, o São Paulo São foi Paulo, muito tu vê bem. o São Paulo jogar, é um time que tá guerreiro. Valeu, foi um bom jogo, na verdade. Nós tomamos um sufoco danado lá, mas valeu, o jogo foi bom. Agora, você vê a questão, né, do time precisar do resultado que nem o São Paulo em casa, né? Uma derrota pro São Paulo contra o Grêmio, não é porque era contra o Grêmio, mas toda a vitória agora, o pontinho ganho Não importa quem exato. é o fôlego, a reclamação A do fase pênalti, do time, é que eu engraçado acho isso, que né? que Porque o São Paulo teve azar descabível. no jogo, a bola não entrou. Mas você vê quando o 40 time mil faz, no estádio, aí não, faz não por consegue onde ganhar. e né? mesmo assim a coisa não caminha. É complicado. São Paulo teve sua lua de mel, começo do Muricy, né? 3 vitórias, agora já tem 2 derrotas. Mas peraí, né? Jogou com o Grêmio. Essas 3 Não, vitórias não aí tô que falando- tiram não o tô São falando- Paulo eu de tô falando que qualquer- Goiás, tá Não tô jogando falando bem, que é errado, difícil que cai. que tá numa Agora, secura quem que vai, que dos precisa grandes, quem que cai? Um grande vai cair. Vasco. Vasco.
O Vasco tá caindo pra penúltimo. O amigão. Eu coloquei o Vasco na Libertadores, amigão. O amigão, Adriano cantou a pedra no bookmaker, botando o Vasco no G4. Quarto, eu coloquei. Mas isso faz um tempo Pô, já. mande lá, hein, amigão? Não, amigão, Vasco errei, cai. mas da Série B ninguém fala, né? Da Chapecoense que eu botei as fichas e ninguém sabia de nada, né? Isso ninguém fala. Passar para os próximos jogos. Corinthians joga... Desculpa, Bala, não atrapalhando, mas Manda, já fala aí. atrapalhando. Falar do Cruzeiro. Não, sim, mas eu ia mudar o assunto, falar dos campeão próximos de jogos, 2013. os próximos jogos, que era o jogo do Cruzeiro com o Inter e o jogo do Botafogo com a Ponte. A não ser que o... O Adriano não leu a pauta do programa hoje, Marquinhos. A não ser Sim. que aconteça alguma coisa com o Marcelo Esqueceu de ler a Oliveira. pauta. Não tem quem tire esse título do Cruzeiro, com todos os méritos. Vai ser um banho de água fria no torcedor do Atlético esse título do Cruzeiro, hein? Eles pensaram que o ano ia ser assim, já vai só ganhando o Mundial para melhorar. E vai ser difícil. Vai ser difícil, amigão. Vai ser difícil. Entendeu? ganhar o Mais Mundial. os méritos e o abismo que se abriu, né? Que nunca tinha visto isso no campeonato de pontos corridos. 11 A não ser com o pontos. São Paulo, né? O próprio Com o Cruzeiro São Paulo. 2001 foi Não, mas não chegou a abrir 11 pontos gigantesco. nessa rodada. Entendi, né? Foi mais do que 101 no pontos campeonato. fizeram, acho que, mas era 30 e tantos times, né? 73% de aproveitamento, é muita coisa, é muita coisa. É um time que faz muito gol. Qual foi o Cruzeiro? O último resultado do Cruzeiro ruim foi o empate com o Corinthians. Depois ele ganhou, estava na sequência de vitória, parou no empate com o Corinthians. Empate aqui. fora de casa. Não é ruim, tô falando que não seja vitória. Que não seja vitória, São 16, 4 a mais que o Grêmio, é muita coisa. 50 difícil tirar. gols em O 24 campeonato rodadas. tem 4 rodadas a menos pro Cruzeiro. Nós temos que ganhar. O Grêmio tem que ganhar deles lá no Mineirão e tem que torcer ainda para perder e se eu ganhar não me 3 engano, rodadas para chegar tem que ver perto. ainda os confrontos, porque se tiver confronto ainda pode diminuir isso e para, sei lá, 7 rodadas. São Paulo foi com 8, né? Campeão? Eu não lembro se foi com 8 rodadas. Não, acho que foi 5. Não, 8 rodadas é muito. 8 rodadas é Muito muito. mal, o Cruzeiro vai ser campeão Vai, com as isso aí, 8 ó. brincando esse ano, viu? E isso é o papel do técnico no time. Olha, o Claudião, fala do Botafogo, que o Claudião, Tá me em perdoe o Claudião, mas o que eu vou falar não é contra a equipe do Botafogo, mas um time que tá brigando lá em cima não pode ter 6 Vai mil te pessoas no cornetar aí, estádio. Claudião, Adriano Não agora. pode ter 6 mil pessoas no estádio. Me perdoe, time que está em segundo, terceiro lugar é no mínimo 20, 25 mil todo jogo. Não tem desculpa, não existe desculpa. Mesmo não existe desculpa para... Pera, caiu meu microfone, peraí. Que beleza, hein, amigão? Não, caiu o microfone. Não existe desculpa para... Não adianta nada colocar assim. Amigão, não vai me atrapalhar, vou pegar aqui. Não existe desculpa. Se tiver em segundo ou terceiro lugar, o time que está brigando as posições, no mínimo é 20 mil pessoas por jogo. Não tem outra coisa. Sem Não dúvida. tem, Time não grande tem que botar 20 mil. Que é isso, 6 mil vamos pessoas ver. brigando pelo título. Vamos ver amanhã, né? Jogando no Amanhã a gente Rio tem- ainda, né? Amanhã a gente tem Fluminense e Botafogo, que é um clássico, no estádio do Maracanã, entendeu? Jogo de quarta-feira, bom pra todo mundo, jogo no centro da cidade. Vamos ver se o Maracanã vai estar cheio, né? Fluminense brigando, vindo numa toada de vitórias, agora uma sequência de jogos sem derrota. Vai ser bom esse jogo, hein? E o 25 Botafogo mil precisando pessoas no vencer. máximo amanhã tem no Maracanã. Não, é o que a gente precisa ver. A gente tem um estádio aí para 60 mil pessoas, um clássico do Rio de Janeiro. A gente viu, teve um Fla-Flu no Maracanã. Mas que não ingressos deu 30 caríssimos, mil. né, também. Você bota o ingresso... Cheguei lá para comprar o ingresso no dia do jogo de São Paulo e Grêmio, R$10. Fantástico, cara. Tinha 40 mil Mas pessoas. é porque era o São Paulo, né? Família, criança, mas vai ter 40. Esse negócio Se de cobrar baixar... 40, 50 reais, como é o preço de praxe, quanto que dá no Morumbi? 15 mil a pau e corda, cara. O São Paulo teve um superávit já de renda depois então. que baixou os ingressos. Então, a questão do Maracanã ainda vai além disso, é que assim, os Tem o setores, consórcio lá eles têm os também, setores deles, né? que são dos anéis Atrás do gol. atrás do gol. O resto é tudo do consórcio. O consórcio quer botar R$150 ali no contra TV, fica que nem o Mineirão. O Cruzeiro enche o quê? O lado dele. Agora o do consórcio fica tudo Mas o vazio. torcedor do Cruzeiro não tem perfil de lotar estádio. Essa Não, é mas a verdade. parte que é do Cruzeiro tem Eu tô lotado. errado. Tá cheio, não, mas a parte do Cruzeiro tá cheia. Tá Lotado. abarrotado. Mas, Agora não dá. amigão, o Falta time que ingresso. tá em primeiro lugar tem que lotar a parte que não é dele e a parte que é dele, amigão. Mas Bah, não dá pra mas, todo Bah, jogo pagar é, 130 é pau em caro. cada ingresso. Dá pra Amigão, pagar 40? desculpa. Dá. Desculpa, Cem- amigão, tem que lotar todo jogo. Jogo que o time tá em primeiro. Olha o tamanho do Quanto de você Belo paga no ingresso do Horizonte. Corinthians?
Olha o tamanho de Belo Horizonte. Quanto você paga o ingresso do Corinthians? Se eu compro 3 21. ingressos, 30. Mas se eu compro um, é 21 se eu comprar os 3. Tá. Porque se eu compro um só é 40 ou 45, Então ou 35, você 21 os entendeu? 3. E se em vez de você comprasse os 3 com desconto, fosse R$80 cada um? Amigão, eu não Calcula no seu preciso, eu não orçamento. preciso ir em isso- todo jogo, mas tem que lotar sempre. As pessoas, claro que não vão todo jogo, mas desculpa, Marquinho. Eu penso que o time que está em primeiro, o ingresso, claro que o preço influi, mas tem que lotar sempre. Desculpa, o Flamengo tem que lotar sempre, Estádio de amigão. Independência, lá o Cruzeiro Não é tinha que tão usar simples. também O aquele Flamengo tem estádio. que lotar sempre. Aquele não estádio pode do isso. tamanho perfeito, cara. O Flamengo um fala, caldeirão. o ingresso é caro, mas quantos milhões de flamenguistas tem no Rio de Janeiro? Não dá pra lotar o jogo toda Mas vez, aonde amigão? o ingresso é R$40, como se você comprasse um só, Exato. tá cheio. Não, mas eu Tá sei, mas tem lotado, que, tá quando o time abarrotado. tá brigando por primeiro colocado. Só que o tem consórcio que lutar, tem 60% do estádio. Eu entendo o que você está falando, eu acho isso correto. É melhor ver um estádio cheio que nem o São Paulo se pôs a fazer, mas ele não tem ninguém para mandar no que ele faz. E está conseguindo, está ganhando dinheiro com isso. Agora, o que cabe ao consórcio, ao fulano, mas etc. esse lado do São Paulo tem. Eu quero ver quando o São Paulo acabar com essa promoção, o que o torcedor vai falar, entendeu? Não vai acabar tão cedo, não. Não, vai acabar, não vai ser a vida inteira R$2, né, amigão? Marquinho, seu destaque final, valeu pela presença. Ah, muito obrigado. 15 segundos. Vazinho. 15 segundos. 15 segundos. Bom, vamos torcer, né? Vamos torcer para essa recuperação e que o Corinthians daqui a um mês esteja voando lá na arena contra o Grêmio. Que nem o Ricardo falou, ele falou, daqui um... Você vai ver, vai aos pouquinhos, pouquinho. Marcelinho, 1-1 lá é nós, hein? 1-1 lá é nós. Jogo chato. seu destaque final. Meu destaque final, vou acompanhar o Marquinho nessa. Vamos ver como é que vai ser essa equipe do Corinthians amanhã contra o Bahia. E ver se a equipe vai recuperar essa conversa, essa confusão toda que aconteceu desde o último domingo resultou em alguma coisa. Deviam Ricardo, voltar de ônibus lá de Campo Grande, só para resolver no ônibus. Não essa pode ter porrada. menos de 40 mil pessoas na arena do Grêmio amanhã, Grêmio Atlético Paranaense. Bom Falando jogo, em lotar estádio, a torcida do Grêmio Tem também que lotar, tem que amanhã lotar, tem que lotar mais a amanhã, arena jogo, lá. confronto A arena direto. é grande, é gigante, tem que ir mais gente lá. Ótimo jogo, hein? Pessoal, obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Um abraço.